Você já se perguntou como algumas pessoas parecem desafiar a lógica e, aparentemente, enganam até mesmo as forças divinas? No vídeo de hoje, vamos explorar histórias intrigantes e acontecimentos que nos fazem pensar: será que é possível fazer Deus de trouxa? Acompanhe até o final para descobrir como essa ideia polêmica se desenrola na vida real e o que podemos aprender com isso. Primeiro, precisamos entender o conceito de fazer Deus de trouxa. Isso não significa literalmente enganar uma entidade divina onipotente. Em vez disso, é uma expressão que usamos para falar sobre pessoas que desafiam a moralidade, a ética ou até mesmo as probabilidades, e ainda assim parecem se safar ilesas. Pense em casos de grandes fraudes, mentiras descaradas ou ações que contrariam todos os princípios religiosos, e ainda assim, os perpetradores não enfrentam consequências imediatas. Vamos dar uma olhada em algumas histórias reais que ilustram essa ideia de uma forma impactante. Nossa primeira história é sobre Charles Ponzi, um dos maiores vigaristas da história. Em 1920, Ponzi prometeu a investidores retornos absurdos em seus investimentos, utilizando um esquema de pirâmide que levou muitos à ruína financeira. A maneira como ele conseguiu enganar tantas pessoas por tanto tempo nos faz questionar se ele estava, de fato, fazendo Deus de trouxa. Como ele conseguiu burlar a moralidade e a justiça por tanto tempo? Analisamos os detalhes dessa fraude e como Ponzi manipulou a confiança e a esperança das pessoas para seu próprio benefício. Outro exemplo intrigante é o de Anna Sorokin, também conhecida como Anna Delvey. Ela se passou por uma rica herdeira e conseguiu viver uma vida de luxo em Nova York, enganando bancos, hotéis e até amigos. A audácia de suas ações levanta questões sobre até onde a mentira pode ir antes que a verdade prevaleça. Será que, em algum momento, ela acreditou estar imune às consequências? Vamos dissecar suas táticas e ver como a combinação de carisma, confiança e uma boa história pode levar alguém a parecer invencível, pelo menos por um tempo. Vamos agora para um campo um pouco diferente, o esporte. Lance Armstrong, um dos ciclistas mais famosos do mundo, venceu o Tour de France 7 vezes consecutivas. No entanto, ele estava envolvido em um complexo esquema de doping durante toda a sua carreira. Apesar dos testes antidoping e das suspeitas, Armstrong conseguiu enganar as autoridades e o público por muitos anos. A revelação de suas fraudes não apenas chocou o mundo do esporte, mas também nos fez refletir sobre a facilidade com que alguém pode aparentar ser invencível. Armstrong estava fazendo Deus de trouxa até que a verdade finalmente veio à tona. Para fechar, vamos discutir o que todas essas histórias têm em comum e o que podemos aprender com elas. Há uma linha tênue entre confiança e arrogância, entre sorte e planejamento meticuloso. Essas histórias nos mostram que, embora seja possível enganar a muitos por um tempo, a verdade eventualmente se revela. A ideia de que fazer Deus de trouxa é, em última análise, uma ilusão. O que essas figuras nos ensinam é a importância da integridade, da verdade e das consequências inevitáveis que acompanham nossas ações. Então, o que achou dessas histórias? Elas nos fazem pensar sobre a natureza humana e os limites da moralidade. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião sobre essas histórias. Você acredita que é possível fazer Deus de trouxa ou acha que, no fim, todos pagam pelos seus atos? Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima! No contexto das notícias mais recentes, vamos examinar como esse conceito de fazer Deus de trouxa tem aparecido nos acontecimentos atuais. Um exemplo que chamou muita atenção é o caso de Elizabeth Holmes e sua empresa Theranos. Holmes prometeu revolucionar o setor de exames médicos com uma tecnologia que, supostamente, poderia realizar centenas de testes com apenas uma gota de sangue. A promessa de uma inovação tão impressionante atraiu bilhões em investimentos e parcerias com grandes nomes da indústria. No entanto, a realidade estava longe das promessas. Quando a fraude foi exposta, não só a carreira de Holmes desmoronou, mas também a confiança do público em novas tecnologias médicas. Em outro caso de grande repercussão, temos a recente explosão de criptomoedas e os esquemas fraudulentos que surgiram nesse mercado. Projetos como Skid Game Coin atraíram milhares de investidores com promessas de altos retornos. No entanto,
os criadores desapareceram com o dinheiro, deixando os investidores com grandes prejuízos. Essas situações nos fazem refletir sobre como o desespero por ganhos rápidos pode levar as pessoas a ignorarem sinais de alerta. A ambição desenfreada, muitas vezes, ofusca o julgamento, e mais uma vez vemos o tema de desafiar a moralidade e as consequências inevitáveis. Agora, vamos falar sobre um escândalo político que exemplifica bem essa ideia. O caso de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ilustra como a ganância pode levar uma pessoa a acreditar que está acima da lei. Cabral foi condenado por envolvimento em um esquema de desvio de verbas públicas que causou um rombo bilionário nos cofres do Estado. Por anos, ele e seus cúmplices viveram em luxo, acreditando que estavam imunes à justiça. Quando a verdade veio à tona, ele foi preso e suas ações deixaram um rastro de destruição econômica e social. Ainda na política, outro exemplo chocante é o escândalo da Petrobras. Vários executivos e políticos foram presos por envolvimento em um esquema de propinas e lavagem de dinheiro que operava há anos. A Lava Jato, como ficou conhecida a operação que desvendou essa rede de corrupção, mostrou como a combinação de poder e falta de escrúpulos pode levar à crença de que se pode enganar a todos indefinidamente. Esse caso não só abalou a confiança na classe política, mas também reforçou a ideia de que, eventualmente, todos os segredos vêm à tona. Para finalizar, é importante refletir sobre o impacto dessas histórias na sociedade. Quando figuras públicas, líderes empresariais e políticos são pegos em atos desonestos, a confiança do público é profundamente abalada. A ideia de fazer Deus de trouxa não é apenas sobre evitar punições imediatas, mas também sobre a erosão da ética e da confiança nas instituições. Cada vez que um novo escândalo vem à tona, somos lembrados da importância da transparência, da responsabilidade e da necessidade de sistemas que previnam tais abusos. Essas notícias e histórias que discutimos hoje não são apenas casos isolados, mas sim reflexões de um problema maior. Elas nos mostram que a verdade, por mais que seja obscurecida, eventualmente prevalece. Em um mundo onde as aparências podem ser enganosas, é crucial mantermos um olhar crítico e uma postura ética. Além dos casos mencionados, é vital considerarmos o impacto das redes sociais na propagação e na detecção de fraudes. Com a popularização dessas plataformas, a disseminação de informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, ocorre em uma velocidade impressionante. Isso permite tanto a propagação de fraudes quanto a mobilização de pessoas para desmascará-las. Um exemplo recente é o caso dos influenciadores digitais que promovem investimentos fraudulentos. Com seguidores confiantes em seus conselhos, esses influenciadores podem gerar um enorme impacto financeiro negativo. Porém, a mesma rede que facilita a fraude também promove a descoberta e a exposição dos esquemas, muitas vezes levando a uma rápida resposta das autoridades e da sociedade. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! Outro aspecto que merece destaque é o papel da mídia tradicional na investigação e divulgação desses casos. Jornais, revistas e programas de televisão frequentemente desempenham um papel crucial na revelação de fraudes e esquemas de corrupção. Investigações jornalísticas, como as do jornal britânico The Guardian ou do consórcio de jornalistas investigativos que revelou o Panama Papers, expuseram redes complexas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo figuras poderosas ao redor do mundo. Esses trabalhos não apenas informam o público, mas também pressionam autoridades a agir, mostrando que mesmo os poderosos podem ser responsabilizados por suas ações. Vamos voltar a falar de tecnologia e seus efeitos. Nos últimos anos, a inteligência artificial e o aprendizado de máquina têm sido usados para identificar padrões suspeitos em transações financeiras, ajudando a detectar fraudes que poderiam passar despercebidas por olhos humanos. Empresas de fintech e bancos têm investido pesado nessas tecnologias para aumentar a segurança de seus sistemas. No entanto, os fraudadores também estão se tornando mais sofisticados, utilizando essas mesmas tecnologias para criar esquemas mais complexos.
É uma corrida constante entre aqueles que querem proteger e aqueles que querem explorar falhas no sistema. Falando em avanços tecnológicos, não podemos esquecer das criptomoedas e da tecnologia blockchain. Embora tenham o potencial de transformar a economia global, essas tecnologias também apresentam novos desafios em termos de segurança e regulação. A natureza descentralizada das criptomoedas permite transações anônimas que podem ser usadas para fins ilícitos. Casos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilegais têm sido associados a criptomoedas. Contudo, a mesma tecnologia que possibilita esses abusos também pode ser usada para criar sistemas mais transparentes e à prova de fraude, se implementada corretamente. Finalmente, vamos discutir a importância da educação e da conscientização na prevenção de fraudes. É essencial que o público esteja informado sobre os riscos e sinais de possíveis golpes. Instituições financeiras, governos e organizações não governamentais têm um papel fundamental em educar as pessoas sobre como proteger seus dados e evitar armadilhas financeiras. Campanhas de conscientização, programas educativos e recursos online são ferramentas valiosas para ajudar as pessoas a reconhecer e denunciar fraudes. A longo prazo, uma população bem informada é a melhor defesa contra aqueles que tentam fazer Deus de trouxa. Para aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre fraudes e enganos, vamos examinar o impacto social e psicológico desses eventos nas vítimas. Quando pessoas são enganadas por fraudes financeiras, o dano vai além da perda de dinheiro. A confiança das vítimas em instituições e até mesmo em seus próprios julgamentos pode ser profundamente abalada. Esse tipo de trauma psicológico pode levar à ansiedade, depressão e uma desconfiança generalizada que afeta todos os aspectos da vida de uma pessoa. Compreender esses impactos nos ajuda a reconhecer a importância de sistemas de suporte e de recuperação para as vítimas, que precisam de mais do que apenas compensações financeiras para se reerguerem. Além disso, precisamos falar sobre o papel das regulamentações governamentais na prevenção de fraudes. Leis mais rígidas e uma fiscalização mais eficaz são essenciais para deter potenciais fraudadores. No entanto, as regulamentações precisam acompanhar o ritmo acelerado das inovações tecnológicas. As criptomoedas, por exemplo, representam um desafio significativo para os reguladores devido à sua natureza descentralizada e anonimato inerente. Países ao redor do mundo estão adotando diferentes abordagens para regulamentar essas moedas, desde proibições completas até a criação de marcos regulatórios que visam equilibrar a inovação com a proteção dos consumidores. Vamos explorar um caso recente de fraude corporativa que abalou a indústria de tecnologia, o escândalo da WeWork. Fundada por Adam Neumann, a WeWork prometia revolucionar os espaços de trabalho compartilhados. A empresa conseguiu atrair bilhões de dólares em investimentos, mas por trás da fachada brilhante, havia uma gestão financeira irresponsável e uma cultura corporativa tóxica. Quando a WeWork tentou abrir seu capital, os detalhes financeiros obscuros foram expostos, levando a uma dramática queda no valor da empresa e a demissão de Neumann. Este caso exemplifica como a combinação de liderança carismática e falta de transparência pode levar a um colapso espetacular. Outro exemplo notório é o escândalo da Volkswagen em 2015, conhecido como Dieselgate. A empresa foi pega instalando software em seus carros a diesel para manipular testes de emissões, fazendo com que os veículos parecessem mais ecológicos do que realmente eram. Quando a fraude foi descoberta, a Volkswagen enfrentou bilhões de dólares em multas e uma enorme perda de confiança do consumidor. O Dieselgate não só prejudicou a reputação da empresa, mas também trouxe à tona questões ambientais e de saúde pública, destacando como as fraudes corporativas podem ter consequências devastadoras. Além do âmbito financeiro. Para fechar nosso aprofundamento, vamos refletir sobre a importância da ética nos negócios e na vida pessoal. As histórias que discutimos mostram que a tentação de enganar e manipular pode parecer lucrativa a curto prazo, mas as consequências são inevitáveis e muitas vezes catastróficas. A integridade, a transparência e a responsabilidade devem ser pilares fundamentais em qualquer atividade, seja ela empresarial, política ou pessoal. Promover esses valores não apenas ajuda a prevenir fraudes, mas também fortalece a confiança mútua e a coesão social. É fundamental que todos nós, como indivíduos e como sociedade,
continuemos a exigir padrões elevados de comportamento ético. Esses exemplos recentes históricos de fraudes e enganos nos mostram que, apesar dos avanços tecnológicos e das leis mais rígidas, a luta contra a corrupção e a desonestidade é contínua. A vigilância, a educação e a promoção de uma cultura de integridade são essenciais para construir uma sociedade mais justa. Para aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre fraudes e enganos, vamos examinar o impacto social e psicológico desses eventos nas vítimas. Quando pessoas são enganadas por fraudes financeiras, o dano vai além da perda de dinheiro. A confiança das vítimas em instituições e até mesmo em seus próprios julgamentos pode ser profundamente abalada. Esse tipo de trauma psicológico pode levar à ansiedade, depressão e uma desconfiança generalizada que afeta todos os aspectos da vida de uma pessoa. Compreender esses impactos nos ajuda a reconhecer a importância de sistemas de suporte e de recuperação para as vítimas, que precisam de mais do que apenas compensações financeiras para se reerguerem. Além disso, precisamos falar sobre o papel das regulamentações governamentais na prevenção de fraudes. Leis mais rígidas e uma fiscalização mais eficaz são essenciais para deter potenciais fraudadores. No entanto, as regulamentações precisam acompanhar o ritmo acelerado das inovações tecnológicas. As criptomoedas, por exemplo, representam um desafio significativo para os reguladores devido à sua natureza descentralizada e anonimato inerente. Países ao redor do mundo estão adotando diferentes abordagens para regulamentar essas moedas, desde proibições completas até a criação de marcos regulatórios que visam equilibrar a inovação com a proteção dos consumidores. Vamos explorar um caso recente de fraude corporativa que abalou a indústria de tecnologia, o escândalo da WeWork. Fundada por Adam Neumann, a WeWork prometia revolucionar os espaços de trabalho compartilhados. A empresa conseguiu atrair bilhões de dólares em investimentos, mas por trás da fachada brilhante, havia uma gestão financeira irresponsável e uma cultura corporativa tóxica. Quando a WeWork tentou abrir seu capital, os detalhes financeiros obscuros foram expostos, levando a uma dramática queda no valor da empresa e a demissão de Neumann. Este caso exemplifica como a combinação de liderança carismática e falta de transparência pode levar a um colapso espetacular. Outro exemplo notório é o escândalo da Volkswagen em 2015, conhecido como Dieselgate. A empresa foi pega instalando software em seus carros a diesel para manipular testes de emissões, fazendo com que os veículos parecessem mais ecológicos do que realmente eram. Quando a fraude foi descoberta, a Volkswagen enfrentou bilhões de dólares em multas e uma enorme perda de confiança do consumidor. O Dieselgate não só prejudicou a reputação da empresa, mas também trouxe à tona questões ambientais e de saúde pública, destacando como as fraudes corporativas podem ter consequências devastadoras. Além do âmbito financeiro. Para fechar nosso aprofundamento, vamos refletir sobre a importância da ética nos negócios e na vida pessoal. As histórias que discutimos mostram que a tentação de enganar e manipular pode parecer lucrativa a curto prazo, mas as consequências são inevitáveis e muitas vezes catastróficas. A integridade, a transparência e a responsabilidade devem ser pilares fundamentais em qualquer atividade, seja ela empresarial, política ou pessoal. Promover esses valores não apenas ajuda a prevenir fraudes, mas também fortalece a confiança mútua e a coesão social. É fundamental que todos nós, como indivíduos e como sociedade, continuemos a exigir padrões elevados de comportamento ético. Esses exemplos recentes históricos de fraudes e enganos nos mostram que, apesar dos avanços tecnológicos e das leis mais rígidas, a luta contra a corrupção e a desonestidade é contínua. A vigilância, a educação e a promoção de uma cultura de integridade são essenciais para construir uma sociedade mais justa e transparente.